Que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe com outras pessoas. Isso ajuda bastante na divulgação desses estudos. E se você já é inscrito e tem compartilhado, muito obrigado por todos aqueles que têm distribuído esses estudos para a sua rede de contatos. Isso tem nos ajudado bastante para que esse canal alcance o maior número de pessoas. Acione também o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que tiver estudo novo nesse canal e você não perca nenhum estudo dessa série que nós estamos fazendo sobre Apocalipse. E também nos siga lá no Facebook, Facebook/Profecias Atuais. Lá a gente disponibiliza outros materiais, como artigos, outros vídeos, imagens, para que você possa se aprofundar cada vez mais no estudo das profecias bíblicas. Hoje nós voltamos para o nosso cenário, vamos voltar a estudar o livro de Apocalipse. No estudo passado nós fizemos um parêntese para estudar a doutrina do Espírito Santo, que é uma doutrina muito importante para o tempo do fim. A gente estudou a última carta de Laodiceia, nós vimos que é a carta que representa a igreja, que vai receber a volta de Jesus, e que nós vimos que a doutrina do Espírito Santo é muito importante para o período dessa igreja. E nós vamos fazer um link com essa doutrina. Se você perdeu o vídeo anterior, vai lá, assiste, que é muito importante você aprender sobre essa doutrina, para nós estudarmos agora o segundo bloco profético do livro de Apocalipse, que começa com o capítulo 4. Nós vamos começar a estudar o capítulo 4, capítulo 5, e aí nós vamos até o capítulo 6, começo do capítulo 7, estudando esse bloco profético que abrange uma cena que João vê no céu. Então, se você puder, feche os seus olhos ou fique em atitude de oração. Vamos falar com Deus. Pai bendito, te louvamos por mais uma vez nos dar a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Te agradecemos porque o Senhor até aqui tem nos ajudado e pedimos que o Senhor esteja conosco mais uma vez através do Santo Espírito para nos guiar nesses estudos. Se alguém tiver com algum problema, alguma dificuldade passando na vida, que nesse momento o Senhor possa consolá-los, confortá-los, para que nada possa atrapalhar o estudo da Tua Palavra e que essas pessoas sejam ricamente abençoadas por causa desse estudo. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, como eu falei, o capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse é um bloco profético em que João tem uma visão. Ele fala lá no capítulo 1 que ele se achou em espírito no dia do Senhor na ilha de Patmos, e todos esses capítulos mostra João conversando com Jesus Cristo. Jesus Cristo aparece para ele de forma glorificada, vestido de sumo sacerdote, e no meio dos candeeiros de ouro, e que Jesus Cristo dá uma ordem para João escrever 7 cartas e para 7 igrejas, que ele vai apontar quais que eram, e João então começa a receber a instrução de Jesus Cristo para escrever essas cartas. E aí no capítulo 4 de Apocalipse, João fala que ele teve outra visão. Então, a partir do capítulo 4, já não é uma sequência cronológica do que ele viu no capítulo 1, 2 e 3. Porque ele fala no capítulo 4, verso 1, depois dessas coisas, então, depois daquilo que ele viu lá no dia do Senhor, em que ele tem a visão de Jesus Cristo, então agora ele está vendo outra visão. E isso faz muito sentido porque o livro de Apocalipse, sendo uma profecia apocalíptica, ele é muito parecido com o livro de Daniel. E o livro de Daniel, para quem já assistiu a série de Daniel, se você não assistiu, é muito importante que você assista, porque a partir desse momento nós vamos utilizar muitas coisas que estavam lá. A gente já utilizou bastante quando a gente estudou as cartas, mas agora a gente vai se aprofundar cada vez mais. É muito importante que você tenha aprendido, principalmente os capítulos 7, 8 e 9 de Daniel. Então, se você puder dar uma pausa, vai lá, assiste essa série, para que depois você possa voltar aqui com essa bagagem de conhecimento que vai te ajudar bastante na interpretação. O livro de Daniel é assim.
ele tem uma visão no capítulo 2. O capítulo 2 explica para ele a sequência dos impérios mundiais, né? Ele tem a interpretação do sonho de Nabucodonosor e ali mostra a sequência dos impérios mundiais. No capítulo 7 ele tem outra visão. Na verdade, no capítulo 2 quem tem a visão não é ele, né? É o sonho de Nabucodonosor, ele só interpreta. No capítulo 7 ele tem uma visão. Essa visão é o mesmo conteúdo do capítulo 2. É a visão da sequência dos impérios mundiais, só que com outros símbolos e com mais características, com mais detalhes para essa sequência. No capítulo 8, ele tem outra visão, que também fala da sequência dos impérios mundiais, só que com outros símbolos e com mais características, mais detalhes. O livro de Daniel é muito parecido com o Apocalipse e aqui é a mesma coisa. João tem uma visão no capítulo 1 e essa visão abrange o capítulo 1, 2, 3. E agora ele vai ter outra visão no capítulo 4 e que abrange essa cena no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6. É uma cena só que quando foram dividir a Bíblia em capítulos e em versículos, resolveram dividir essa cena em capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Então, é como se recomeçasse a revelação para João. E nós vamos entender isso no próximo vídeo. Hoje nós vamos aprender mais a simbologia, entender o que estava acontecendo na visão de João. E aí, no próximo vídeo, a gente vai começar a fazer ela uma aplicação prática para a gente começar a entender principalmente o capítulo 6. O capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse, ele é fundamental para a gente interpretar da maneira correta o capítulo 6. Porque o capítulo 6 fala dos tão famosos 4 cavaleiros do Apocalipse. E muitas pessoas interpretam os 4 cavaleiros do Apocalipse separadamente da visão do capítulo 4 e do capítulo 5. E não é um bloco só profético, é uma visão só. Então eu preciso entender o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse para aí sim interpretar da maneira correta o capítulo 6, os 4 cavaleiros de Apocalipse. Então vamos começar. Ele fala depois dessas coisas. Então depois dessas coisas ele fala aqui: eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi. Então lá no capítulo 1 ele ouviu uma voz, e essa voz era como de trombeta. Então, a primeira voz que eu ouvi como de trombeta ao falar comigo. Então lá no capítulo 1 ele também ouve uma voz como de trombeta. E aí quando ele se vira, ele vê, tem a visão de Jesus glorificado. E aqui mais uma vez, primeiro ele ouve a voz, e aí a voz fala para ele subir, ele vê uma porta aberta no céu, e a voz fala: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. A mesma coisa que Jesus fala lá no capítulo 1. Ele fala no capítulo 1, verso 19: escreve, pois, essas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Então, algumas pessoas entendem que no capítulo 3 cessa-se o período da igreja aqui na Terra, e a partir do capítulo 4, capítulo 5, é pós-arrebatamento. Isso não condiz com o texto. Mesmo porque nós vamos ver que algumas interpretações que são dadas para os 4 cavaleiros do Apocalipse é que o primeiro cavaleiro do Apocalipse é o Anticristo. E nós já vimos no capítulo 7, na parte 2 de Daniel, que o arrebatamento não vem antes do Anticristo, mas sim depois. A volta de Jesus, que vai levar a sua igreja, vai vir após o surgimento do Anticristo. Depois você procura lá na playlist da série de Daniel, no capítulo 7, na parte 2, nós explicamos isso direitinho. Porque algumas pessoas pegam esse verso e falam assim: agora ele vai mostrar o que vai acontecer depois dessas coisas. Depois do quê? Depois da igreja de Laodiceia. E não, porque a mesma palavra que essa voz de trombeta fala para ele aqui no capítulo 4, ele já falou no capítulo 1. Né? Então é um restart da visão que João está tendo. E isso se confirma no verso 2, quando ele fala: imediatamente eu me achei em espírito. Então é a mesma expressão que ele usa lá no capítulo 1, no verso 10, que ele fala: achei-me em espírito no dia do Senhor. Então
é uma segunda visão que João está tendo, uma visão diferente daquela primeira, mas que é como se ele estivesse recomeçando a ter as revelações que foram dadas para ele lá no capítulo 1, 2, 3, da mesma maneira que acontece com o livro de Daniel. O livro de Daniel ele tem uma revelação no capítulo 2, ele tem uma nova visão no capítulo 7, que é a mesma coisa do capítulo 2, só que com outras características. Mas nós vamos ver o que João vê nesta visão. Então aí ele fala que aí imediatamente se achou um espírito armado no céu, no trono, e no trono alguém sentado. Então agora João está no céu. A primeira visão ele está na terra, e agora nessa visão ele se acha no céu. Provavelmente João não foi levado para o céu, é uma visão que ele está tendo como se ele estivesse no céu. E todas as características que João vê aqui lembra muito do santuário terrestre, porque as características que ele vê do trono, ele vê os 7 Espíritos de Deus. Capítulo 4, verso 5 fala que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, uma referência direta ao menorá, que é o candelabro que ficava dentro do santuário. E aqui ele fala que esse candelabro representa os 7 Espíritos de Deus. Deus não tem 7 Espíritos. O número 7 é a representação de plenitude. Então significa que aqui é uma referência ao Espírito Santo. E também diz que ele vê no verso 6, diante do trono, como um lugar de vidro, semelhante ao cristal, também no meio do trono e em volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E aí ele dá as características desses 4 seres viventes. E as características que ele dá desses 4 seres viventes é muito parecida com uma visão que um outro profeta teve no Antigo Testamento, que é a visão do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 1 do seu livro, ele tem uma visão de seres parecidos com isso que João está tendo. Depois você vê lá, leia no capítulo 1 de Ezequiel, que ele tem uma visão muito parecida e vê seres muito parecidos com esse. E no capítulo 10 de Ezequiel, no verso 10, verso 20, perdão, capítulo 10 de Ezequiel, no verso 20, ele fala: são esses os seres viventes que vi debaixo do Deus Israel junto ao rio Quebar, que é lá na visão que ele estava no capítulo 1 de Ezequiel. Ele fala que ele teve essa visão no rio Quebar, e ele fala: fiquei sabendo que eram querubins, né? Então esses seres viventes que João está vendo aqui em Apocalipse, que são muito parecidos com os 4 seres viventes que Ezequiel descreve na sua visão do capítulo 1 e depois ele fala no capítulo 10, são querubins. E depois, se você for procurar lá em Êxodo, a partir do capítulo 26, você vai ver que Deus dá descrições para Moisés como deveria ser o santuário celestial. Nós temos um outro vídeo no capítulo 8 que nós explicamos direitinho como é que era o santuário aqui na terra. Deus fala para Moisés, capítulo 25, verso 8 de Êxodo, falou assim, faça um santuário, um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do meu povo. Só que você vai fazer esse santuário de acordo com o modelo que eu vou te mostrar. Então Deus mostra o modelo para Moisés, e Moisés, dentro das suas possibilidades, ele reproduz esse santuário aqui na terra. E qual é esse modelo? O santuário celestial, que nós já vimos que existe no céu. Isso está lá em Hebreus capítulo 8 e em Hebreus capítulo 9. Em Hebreus capítulo 8, no verso 1, ele diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade dos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. E no capítulo 9, no verso 11, também fala que quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação,
Então, existe um santuário no céu. E quando Moisés vai reproduzir esse santuário aqui na terra, Deus fala para ele, falar para que os artífices, os pintores, os artesãos, façam querubins nas cortinas do tabernáculo. Isso está lá em Êxodo 26. Você lê lá todas as instruções que Deus dá, que nas cortinas dos tabernáculos tinham querubins. E a tampa da Arca da Aliança também deveria ter 2 querubins cobridores em cima da tampa, chamada o propiciatório. Então, esses 4 seres viventes são querubins. E toda a descrição que é dada aqui para esses querubins são simbólicas. Muito provavelmente eles não têm essas características literais, porque senão eles seriam monstros. Né? O fato de eles terem rostos de animais, terem 4 asas, serem cheios de olhos por dentro e por fora, isso são características simbólicas. Nós não vamos descrever todas essas características aqui para a gente poder ganhar tempo. Nós vamos disponibilizar um link lá na página do Facebook para que você possa entrar lá e estudar com calma as características desses 4 seres viventes. Mas então João, aqui em Apocalipse capítulo 4, ele está tendo uma visão do santuário celestial. Ele está vendo o trono com Deus sentado, os querubins em volta dele, o candelabro representando o Espírito Santo, né? Mas diz que ele vê também no verso 4, capítulo 4, verso 4 de Apocalipse, 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Quem são esses 24 anciãos? Esses 24 anciãos muito provavelmente são seres humanos, porque a característica que eles têm são de pessoas salvas, porque diz que eles estão vestidos de branco, e nós já vimos que vestes brancas representam a justiça de Deus, então são pessoas justificadas, e também tem nas suas cabeças coroas de ouro. E coroa também é característica de pessoas que são salvas. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 8, Paulo fala o seguinte: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, anciãos vestidos de branco, justificados por Deus, com coroas, provavelmente são seres humanos que estão ali em volta do trono de Deus. Fernando, mas você já explicou, tem um vídeo, eu já assisti esse vídeo no canal, falando que as pessoas quando morrem, elas não vão para o céu ou para o inferno, elas ficam na sepultura esperando o dia da ressurreição. Então, como que esses seres humanos podem estar lá no céu se ainda Jesus não voltou? E essa visão não é a visão da volta de Jesus. Acontece que lá em Mateus, no capítulo 27, tem um texto bem interessante. Mateus, capítulo 27, no verso 50, fala que Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Isso aqui é a cena de Jesus na cruz. E eis que o véu do santuário se rasgou de 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fendeu-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E depois lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, Paulo cita um salmo bem interessante, em que ele fala o seguinte: no capítulo 4, no verso 8, diz: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, quando Jesus morre, depois ele ressuscita, muitos santos ressuscitam com ele, e ele leva esses santos para o céu, para levar como primícias daqueles
que serão ressuscitados na sua volta. Então, provavelmente, esses 24 anciãos são pessoas que ressuscitaram junto com Jesus e depois ele leva para o céu na sua ascensão. Então, provavelmente, esses 24 anciãos são só pessoas do Antigo Testamento, né? Pode ser alguns profetas, pode ser alguns patriarcas, mas não sabemos quem são. Talvez sejam só 21 e se juntam com mais 3 que já estão no céu, que nós temos certeza que é Moisés, Enoque e Elias. Pode ser que sejam 24 e Moisés, Enoque e Elias estejam fazendo outra função. O fato é que esses 24 anciãos provavelmente são seres humanos que estão ali em volta do trono de Deus, adorando a Deus por tudo aquilo que Ele é. E principalmente o cântico que eles falam para Deus, em Apocalipse capítulo 4, é sobre a criação, o fato de Deus ser criador. Porque no verso 8 fala que eles ficam proclamando de dia e de noite, e não tem descanso, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E também no verso 11 fala: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então João aqui está vendo uma cena de adoração dentro do santuário celestial, feita pelos 24 anciãos, provavelmente seres humanos, que estão já lá no céu, quando Jesus ressuscitou, eles ressuscitam também, são levados para lá, e também dos 4 querubins que ficam em volta e diante do trono de Deus, e também o Espírito Santo ali representado pelo candelabro, o menorá, as 7 tochas, os 7 Espíritos de Deus. Então esses são os símbolos que nós temos aqui no capítulo 4, mas o mais importante para a gente entender o que simboliza esse capítulo 4 não é onde João está, mas quando acontecem essas coisas. Porque agora João está em outra dimensão. João não está mais arrebatado em espírito no ano 95 depois de Cristo. Ele foi levado para uma outra situação, uma outra dimensão, em um outro tempo. E agora, no próximo vídeo, nós vamos entender quando que se dá esse evento, né? Nós vamos ver a partir do capítulo 5 que aqui é como se fosse a entronização de Jesus Cristo. Nós vamos pegar mais detalhes sobre isso. Nós vamos entender quando que se dá esse evento, e isso é muito importante para a gente entender com aquilo que a gente já estudou sobre a doutrina do Espírito Santo. Mas o que nós podemos deixar aprender de lição com o capítulo 4 é por que ele está justamente aqui. Porque se nós formos pegar toda a sequência das 7 cartas, as 7 igrejas, nós vamos ver que a igreja só foi decaindo. Ela começa bem lá na igreja de Éfeso, ainda continua bem na igreja de Esmirna, mas é muito perseguida, e depois a igreja apostata e só vai caindo. Ela tem um respiro na igreja de Filadélfia, e depois ela volta sem elogio nenhum na carta de Laodiceia. E dá-se a entender que parece que Deus não está vendo o que está acontecendo, não faz nada no que está acontecendo na sua igreja. E quando no capítulo 4, a próxima visão que João tem é de Jesus Cristo glorificado, de Deus assentado no seu trono, simboliza que Deus está no controle de tudo. A situação pode parecer que está fora de controle, mas Deus está no controle de tudo, Ele sabe todas as coisas, e Ele vai continuar fazendo com que todas as coisas sigam de acordo com a sua vontade. Então esteja aqui conosco no próximo vídeo. Nós vamos continuar estudando agora o capítulo 5 e vamos entender o que simboliza essa visão que João tem do santuário celestial, em que momento da história que ele está, para que a gente possa interpretar da maneira correta quem são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Fique conosco no próximo vídeo, esteja aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus, compartilhe esses vídeos com as outras pessoas e que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um.